Fala, traders! E aí, pessoal? Como é que estamos hoje? Hoje todo mundo tem que estar com dinheiro no bolso, né? Por favor. O nosso indicador, ele praticamente te pegou pela mão, te levou bem bonitinho lá pelo caminho das pedras e te fez ganhar dinheiro. Quem não utilizou nosso indicador hoje, né, se deu mal. E quem utilizou tem que ter se dado bem. Quem tá com a licença lá, utilizando a licença grátis por 30 dias e já tá utilizando ela, hoje se não ganhou dinheiro, não sei o que vocês esperam, tá? Porque hoje foi o mercado, sabe aquele dia perfeito? O dia perfeito que ele te mostra exatamente onde vai dar e tu entra e ganha. Foi isso que aconteceu. Cara, hoje o dia foi perfeito, perfeito. Não tem. Teve gente que recebeu o salário inteiro hoje e aí nem precisa mais operar o resto do mês, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidão aqui como é que foi? Cara, hoje foi fantástico. Vamos ver. Olha aqui, ó, índice. O índice hoje começou aqui, né? A nossa telinha preta, né? Primeira meia hora, que não, a gente recomenda não operar. E aí ele veio, ó, fazendo isso, né? Veio aqui, fez aqui. Nesse momento, o que nós temos? Não temos nada, né? Nós temos aqui um topo, temos aqui um fundo, temos aqui um topo. Nesse momento aqui a gente espera que seja uma tendência de queda se ele fizesse um topo mais baixo que esse topo anterior aqui, ó. Se ele fizesse isso e depois ele viesse para baixo. E não foi o que ele fez, certo? Ele fez um topo mais alto que o topo anterior. Se ele fez um topo mais alto que o topo anterior, não é mais uma estrutura de queda, certo? Vamos lá então novamente. Então a gente esquece essa pernada aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais para vocês poderem visualizar, né? Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Ó, tá aí. Vou botar para cá, opa, para cá. Então agora sim, então agora a gente esquece essa pernada que ele deu, agora vamos analisar essa outra pernada aqui. Ele fez isso, isso, isso. O que nós temos aqui? Em princípio a gente tem uma estrutura de alta, né? Porque ele rompeu aquele topo ali. Então nós temos um fundo aqui mais alto que esse fundo anterior, né? Nós temos esse fundo aqui, mais alto que esse fundo aqui. Esse topo aqui, mais alto que esse topo aqui, rompendo o topo anterior. Então, teoricamente, nós temos uma estrutura de alta neste momento, ok? Então, o que acontece? A gente está aguardando que o mercado faça isso, certo? Apesar que ele já rompeu aquele topo anterior, então para que fosse uma estrutura saudável, ele teria que romper um pouco mais, digamos até aqui, para depois ele fazer um recuo e continuar. Mas não, tudo bem, ele avançou até aqui, passou do nosso topo anterior e agora teoricamente, ele tem que fazer um recuo e depois subir, certo? E aí o que acontece? Ele faz um recuo e nos dá uma entrada de venda. Então essa entrada aqui, o que acontece? Essa entrada é uma entrada falsa. Então é só, e outra, né? Basta a gente olhar lá embaixo, ó, tá branco. Não é uma entrada verdadeira, tá? Maravilha. Dando sequência aqui então, agora vamos analisar as outras pernadas. Ele deu essa entrada aqui, vamos ver. Nós temos isso aqui, isso aqui e isso aqui. Então o que nós temos nesse momento? Eu tenho aqui um fundo, um topo, um fundo e um topo. Aí, esse fundo aqui, ele está mais baixo que o fundo anterior? Sim. Então olha aqui, ó, ele está mais baixo que o fundo anterior. Beleza. Esse topo aqui está mais baixo que o topo anterior? Está mais baixo que o topo anterior. Ou seja, nós temos agora uma estrutura perfeita de baixa, ok? Nessa estrutura de baixa, a gente espera que ele faça isso, então, né? Ele subiu aqui, a gente espera que ele faça isso. Ou pelo menos isso aqui e assim por diante, né? E aí o que ele fez? Ele baixou aqui, subiu aqui e deu uma entrada. Opa, deixa eu botar mais para cá para ficar mais fácil para a gente visualizar. Aqui. Então olha lá. Ele fez isso, né? Aqui. E aí aqui ele deu uma entrada. Essa entrada é uma entrada válida, correto? Olha lá.
lá embaixo, vermelho aqui, vermelho lá embaixo, uma entrada válida. Sendo assim, a gente fez o quê? Uma entradinha aqui, vamos aproximar um pouquinho mais aqui, né? Deixar um pouquinho mais fácil para visualizar. Uma entrada lá no candle 51 e nós utilizamos 500 pontos, que é a nossa entrada padrão, nosso take padrão, né? O nosso objetivo padrão. O nosso objetivo, então, 500 pontos saía onde? Lá no candle 57. Então, pessoal, mais uma vez, né? Eu já falei várias vezes, mas vou falar de novo, né? Olha aqui, o nosso gain seria lá no candle 57, né? Então vamos marcar aqui, ó, para vocês lembrarem novamente. Seria mais ou menos aqui, certo? Aqui é o nosso gain de 500 pontos. Então, o que acontece? Nós entramos aqui nesse ponto, bem aqui que a gente entrou. E o preço começou a cair. Repara que ele não deu calor nenhum. Ele não deu nada de calor. Ele deu uma entradinha e já começou a cair o mercado. Então ele caiu aqui, caiu. E aí, quando ele chegou nesse cara aqui, nesse candle 57, ele iria bater no nosso objetivo. O que nesse momento a gente faz? O que a gente analisa nessas horas? Ele já está quase batendo no nosso objetivo. Então a gente faz o seguinte, tu vai olhar lá embaixo. Esse cara aqui, ó, tava vermelho. Esse cara aqui tava vermelho. Esse cara, vermelho. Esse cara, vermelho. Esse cara aqui, vermelho. E aí, nós já estamos quase batendo aqui no nosso take, né? No nosso objetivo. O que tu faz? Se todos esses daqui de baixo estão vermelhos, significa que a força vendedora está grande, ela está forte. Então, tu tem duas opções para fazer aqui. Ou tu deixa o preço bater no teu objetivo e pega R$100, ou tu arrisca, baseado, não é arriscar por arriscar, tu vai arriscar baseado nessas informações aqui de baixo, mostrando que o nosso mercado ele tá com uma tendência de queda forte. Então tu arrisca e faz o seguinte, tu pega o teu objetivo que estava aqui em 500 pontos e escolhe um lugar para jogar ele, joga ele para cá, digamos assim, ó. Joga ele aqui, certo? O que pode acontecer nessa situação quando tu jogar o teu objetivo para baixo? Só vai acontecer duas coisas. Ou tu não vai ganhar os 500 pontos, ou tu vai ganhar menos, vai ganhar, sei lá, 200, 300 pontos. Por que eu digo isso? Porque no momento em que o teu preço chegou aqui mais ou menos, ó, em 115 pontos, tu já trouxe o teu stop que estava lá em cima, tu já trouxe o teu stop para o 0 a 0, quando ele bateu 115 pontos. Conforme ele vai andando o preço, tu vai ajustando o teu objetivo ali, o teu stop na realidade. Conforme o preço vai descendo, tu vai reposicionando o teu stop. A gente tem mais adiante, eu vou fazer um vídeo sobre isso, apesar que se vocês verem ali no vídeo promocional, aquele que tem um quadradinho amarelinho, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês verem isso. Caso quem não viu, eu vou deixar um cardzinho aqui, tá? Lá ele mostra bem certinho, o preço está descendo e o nosso stop gain está se reajustando, se reposicionando. Então é isso que vocês fazem, tu pega o teu stop, o teu objetivo, joga lá para baixo. Coloca aqui. Nessa situação só tem duas coisas que vai acontecer. Ou tu vai tu vai ganhar aqui um pouco menos, não vai pegar os teus 500 pontos e o preço volta e pega lá na tua proteção que é 300 pontos, digamos, 200 pontos, ou o preço vai a teu favor e tu vai ganhar mais do que 500 pontos. Então só tem essas duas opções que pode acontecer quando tu resolve arriscar baseado nessas condições aqui. E aí o que eu fiz nesse caso? Joguei o preço lá para baixo, aí tu olha ali, ó, o preço desceu. E como é que estão lá embaixo? Lá embaixo a mesma coisa, ó. O preço continuou vermelho, a tendência segue forte vendedora. Então, eu já estou protegido mais ou menos aqui, digamos, tá?
Nesse caso, tu pega o preço que está aqui e joga mais para baixo, joga, digamos, para cá. E aí vai fazendo a mesma coisa, vai acompanhando aqui, ó, conforme ele se mantém, conforme ele mantém vermelho lá embaixo, tu vai reposicionando o teu preço, vai reposicionando o teu objetivo, certo? Olha aqui, ó, todos eles lá embaixo vermelhinho, todos vermelhinho, todo vermelho. Então, deu para reposicionar o preço, o objetivo, lá embaixo. Olha como é que foi o dia de hoje. Para quem pegou a entrada padrão, fez 500 pontos aqui e tá perfeito, tá jóia, bateu a meta do dia, pode ir embora. Quem foi um pouquinho mais corajoso, baseado nas informações ali da força, da indicação de força, jogou o preço lá para baixo. E olha como é que ficou. Quanto deu para pegar? O máximo que ele foi 1.770 pontos. Mas vamos dizer que tu foi assim um pouco mais cauteloso, né? Então tu não jogou ele até lá embaixo, tu deixou ele aqui um pouquinho mais para cima, né? Vamos colocar que desses 1.700 tu tenha pego 1.500. Vamos ser mais otimistas, que tu tenha pego 1.000 pontos. Tu pegou 2 vezes o valor que é o teu objetivo padrão. De 500 tu pegou 1.000. Então o que eu, Bonete, faço? Eu sempre faço assim, ele tá chegando nos 500, eu jogo ele para 1.000. Ele tá chegando, e deixo lá, deixo parado lá. Ele tá chegando em 1.000, eu jogo para 1.500 e deixo lá. Se ele não bater nos 1.000, ele vai voltar e vai me tirar lá na minha proteção em 800, 700, já vou estar bem tranquilo, tá? Se ele não pegar na minha proteção e ele der sequência, ele vai em busca dos 1.500. Então é assim que a gente tem que pensar, tá? Então aqui o mercado foi perfeito para hoje, tá? Nesse primeiro momento, então, quem pegou 500 pontos aqui, tá perfeito. Quem pegou mais, tá excelente, ok? Depois nós tivemos aqui uma sequência, ó. Essa entrada aqui, então, foi uma entrada falsa. Essa aqui foi uma entrada verdadeira. Aí, essa daqui, ela é uma entrada falsa ou verdadeira? Quem já viu os vídeos anteriores, né, vai lembrar do exemplo que eu já falei, mas não custa repetir. Essa entrada é uma entrada verdadeira, mas ninguém deve entrar nela. Por quê? Porque é uma entrada que o preço já esticou bastante. Lembra do exemplo lá da bolinha? Pega a bolinha, larga a bolinha aqui. Aqui está o piso e aqui está a bolinha. Aí tu pega, larga a bolinha dessa altura. Na hora que a bolinha ela cai, ela vai bater no chão e vai subir até um ponto. Quando ela cair de novo, ela vai bater e vai subir. Ela não vai subir até o mesmo ponto, ela vai subir um pouco menos. E quando ela bater de novo, ela vai subir um pouco menos. Ela vai bater de novo, vai subir um pouco menos até uma hora que ela não sobe mais. Por quê? A bolinha vai perdendo força. Ela cai, perde força, volta um pouco. Cai, perde força, volta um pouco. Cai, perde força, volta um pouco. Lembra disso. Isso serve para cair, para quedas ou para subidas. Nesse caso aqui é a mesma situação. O preço já caiu bastante aqui. Então ele não vai subir até um monte para depois ele cair de novo. Ele já caiu, ele já perdeu bastante força, já perdeu muita força. Então, apesar de ser uma entrada válida, não é recomendável entrar. Tá? A gente já viu isso em outros exemplos, em outros vídeos. Se tu for ver aqui, olha quanto tem. Ele caiu praticamente 2.000 pontos, 1.700 pontos. Então agora aqui ele não vai cair mais. Ele pode cair? Pode, ele pode cair. Mas não é recomendável a gente entrar depois de uma queda grande. E detalhe, essa queda não foi um movimento de queda saudável. Lembra que a gente já comentou também? Movimento de queda ou de subida saudável é assim, né? Esse é o movimento de queda saudável. Opa! Esse é o movimento de queda saudável, certo? E não igual ao que aconteceu aqui, que ele fez isso. Foi direto, certo? Então esse movimento não é, apesar de ter dado um gain gigantesco para nós, ele não é um movimento saudável. É alguma notícia que aconteceu, alguma informação diferente que saiu no mercado, que fez com que o mercado desabou.
O importante para nós é que a gente entrou no momento certo. No momento que ele deu a entrada ali, a gente entrou, de acordo com toda a estrutura, a gente pegou todo o movimento. Ok? Vamos dar sequência então aqui, ó. Então aqui não é uma entrada que se recomenda, tá? Então eu não vou nem contabilizar porque eu acredito que todo mundo tem entendido que isso aqui não é uma entrada, apesar de ser uma entrada válida, não é uma entrada que tenha que entrar. Ok? Opa! Depois disso, o que o mercado fez? Ele subiu, desceu, e aí mais adiante ele deu uma outra entrada. Essa entrada é uma entrada válida e deu loss para nós, tá? Se vocês forem ver, olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos isso aqui, ó. Ixi, eu mudei a cor ali, vamos de novo. Não, vamos de novo que eu peguei aqui. Agora sim. Ó, nós temos esse movimento aqui, ele subiu, desceu e depois ele marcou aqui. Se vocês forem ver, eu tenho aqui um topo mais alto, um fundo lá embaixo. Um topo que não rompe o topo anterior, né? Ele não rompeu o topo anterior lá, ele morreu aqui. Então aqui ele já formou uma estrutura de baixa. Aí depois nós temos um fundo. Esse fundo aqui, ele rompe o fundo anterior, ó. Ele rompe o fundo anterior. Depois nós temos um outro topo. Esse topo, ele não rompe o topo anterior. Então tá tudo certo. Nós temos uma estrutura de baixa, tá? Só que aí o que aconteceu? Ele marcou aqui, né? E depois ele foi contra. Acontece. Lá embaixo também tá certinho, ó, se forem ver, também tá certinho. E aí o mercado foi contra. Ah, mas deveria ter dado gain? A ideia era, e nós tínhamos uma estrutura para isso, mas não deu porque o mercado decidiu não ir contra nós, tá? Então faz parte, acontece, né? Então quem pegou 500 pontos lá, apenas 500, agora aqui perdeu 300. Então fechou o dia no positivo com 200 pontos no índice. Quem pegou 1.000 pontos lá, agora com esse loss ficou com 700 pontos. E assim por diante, tá? Então faz parte. Vamos lá. Depois dessa outra entrada aqui, é uma entrada que teria dado um gain, né? Olha lá, se eu tivesse marcado ali, ó, teria dado um gain. Mas aí essa entrada é uma entrada falsa ou uma entrada válida? É uma entrada válida, porém ela não é uma entrada clássica. Nós já falamos isso também nos outros vídeos, tá? Por que ela não é uma entrada clássica? É só olhar as duas pernadas anteriores, 2 ou 3 pernadas anteriores que a gente vai entender. Então olha aqui, ó, vamos analisar o que nós temos aqui nesse momento. A gente tem isso aqui. Essa aqui é a entrada que a gente já fez, né? E aí agora ela fez isso aqui. E aí ela marcou uma entrada aqui. Esse topo aqui, ele não foi marcado na hora, tá? Esse topo aqui ele marca só depois. Ok? Deixa eu tirar aqui. Então, o que nós temos de fato? Nós temos um fundo aqui, um topo aqui e um fundo aqui. Sem olhar essa perninha, vamos ver se eu consigo aqui apagar só essa parte aqui. Aí, ó, só olhando essa parte aqui, o que nós temos? Nós temos uma estrutura de alta ou de baixa. Nesse momento a gente não tem nada. Por quê? Se eu olhar só esse pedaço aqui, ó, eu vou ter uma estrutura que esse fundo aqui, ele não rompeu o fundo anterior, então eu estou com o início de uma estrutura de alta. Beleza. Então aí agora, vamos apagar esse cara aqui. Se eu analisar agora só esse outro lado aqui, agora só isso aqui, analisando só isso. O que nós temos? Eu tenho um início de estrutura de baixa nesse momento. Por quê? Porque aí ele vai vir aqui, esse preço aqui, não estou nem analisando o topo, estou analisando o preço. Esse preço, ele não chegou até lá em cima. Ele veio até aqui e começou a descer, certo? Tanto que ele começou a descer que ele inclusive até deu uma entrada para nós. Então ele deu uma entrada, o que eu vou analisar? Bom,
Quando ele começou a piscar para dar a entrada, eu já começo a avaliar todas as pernadas anteriores, as duas pernadas anteriores. Então eu vou analisar essa pernada anterior e essa pernada anterior aqui. Então analisando isso, eu vou ver que o preço anterior ele não rompeu lá em cima. Logo, eu estou numa início de estrutura de baixa. O que eu espero nesse momento? Que o preço faça isso. Mas eu não tenho ainda uma estrutura completa, certo? O que seria a estrutura? Seria quando ele fizesse exatamente esse movimento, depois fizesse isso e isso. Aí a gente ia ter uma estrutura. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco melhor, né? Aqui, ó. Se eu tivesse isso aqui, ó, eu já tivesse essa pernada. Se eu já tivesse essa pernada, aí eu tenho uma estrutura perfeita de baixa, onde eu tenho aqui um fundo, né? Eu tenho um topo, eu tenho um outro topo, esse topo aqui mais baixo que aquele outro topo, esse preço aqui, o momento desse preço já seria um preço que já rompeu aquele topo anterior, aquele fundo anterior. Aí sim eu tenho uma estrutura de baixa clássica, digamos assim. Não é o que eu tenho neste momento, tá? Então, quando eu não tenho isso, é uma estrutura que a gente vai... Ela não é clássica, ela não é uma estrutura padrão, e aí vale o risco. Eu tenho aqui o início de uma estrutura de baixa, e aí vai de ti arriscar ou não. Eu, Bonetti, nesses momentos não arriscaria. Mas a gente já viu outros exemplos, acho que foi até no vídeo de ontem, né? No dia de ontem, a gente teve um exemplo dessa, de um início de estrutura de baixa que deu gain. E aqui é a mesma coisa, é um início de estrutura de baixa. Lembrando novamente, por que é um início? Porque ele deu uma entrada de venda e eu analisando o candle anterior, ele não rompeu o topo anterior. Então eu estou arriscando dizer que é o início de uma estrutura de queda. E é realmente o que acontece. Ó, o preço vai lá embaixo e nos paga mais um gain. Então aqui, quem pegou essa entrada, parabéns. Né? Quem pegou, parabéns. Quem não pegou, não fica chateado. Realmente é uma entrada mais arriscada, é uma entrada um pouco mais audaciosa. Tá? Eu particularmente não entraria, eu sou bem mais conservador, mas quem entrou, parabéns. Certo? Então o índice hoje foi perfeito. A gente teve um loss aqui de leve que não atrapalhou em nada. Tá? Beleza, encerramos então o dia do índice. Vamos analisar o dólar agora. O dólar também foi uma maravilha, né? Olha só como é que foi o dólar hoje. Nós tivemos aqui, vamos aproximar aqui para a gente ver. Aqui, acho que agora aqui ficou melhor, né? Ó, tínhamos então aqui uma estrutura. Deixa eu botar aqui o dia de ontem, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Assim, isso. Vou botar para cá. Ó, então, isso aqui é o dia de ontem, certo? Aí aqui nós tivemos o dia de hoje, primeira meia hora, que a gente recomenda não operar na primeira meia hora. Por que, Bonetti, que não opera na primeira meia hora? Porque a gente entende que no início do dia o preço o mercado está se definindo para onde ele vai. Então a gente deixa o preço rolar para os grandes players eles se definirem. Olha, quem está com posição aberta vai fechar a posição, quem está entrando com posição já entra e define para que lado vai. Então a gente deixa esse pessoal se definir, depois que a grande maioria já está definido para onde vai, aí é que a gente começa a operar. Tá? Então não temos aquela necessidade de sair operando, correndo com todo mundo. Certo? Analisando então aqui, olha o que nós temos. A gente tem esse movimento aqui, né? Chegou um topo aqui, depois ele veio aqui um fundo, depois ele veio para cá e aí ele veio para cá. É isso que a gente tem até o momento onde a gente não está operando. E aí passou a primeira meia hora e abriu um candle já pintando. Nosso primeiro candle já foi pintando de verde dizendo compra. E aí? Cara, eu espero de coração que todo mundo tenha comprado aqui, porque foi espetacular essa entrada.
Não tinha por que não comprar. É a mesma coisa que o índice, estava perfeito. Olha o movimento, nós temos aqui, ó, isso, isso, isso e o preço que veio até aqui. Então nós temos um topo mais alto que o topo anterior, tá? A gente tem aqui um fundo que não rompeu o fundo anterior, ele não rompeu, certo? Se ele não rompeu, então a tendência é de alta. Se ele tivesse rompido, seria uma tendência de baixa, certo? Depois a gente tem aqui um preço que ele também não rompeu o fundo anterior, ou seja, ele tá só fazendo um ajuste e vai dar sequência. E aí, cara, ele abriu o dia para nós já de cara nesse candlezinho aqui, de cara. Então era só entrar e curtir a onda. Era só isso que tinha que fazer. Então eu espero realmente que todo mundo tenha feito isso. Quem fez isso, olha o que aconteceu. Entrou aqui, 15 pontos daria mais ou menos aqui, ó, né? No candle 18. Vamos marcar ali, vamos marcar. Ó, daria, vamos botar aqui bem bonitinho como eu fiz antes, né? Aqui assim. E aí aqui assim. Ó, o nosso objetivo daria mais ou menos aqui, tá? Entrando no candle 17, batendo no candle 18. Deixa eu aproximar um pouco mais para ficar mais fácil da gente ver, já que já passou lá daquele ponto. Ó, para ficar bem claro para todo mundo entender, tá? Todos os vídeos eu falo isso, então eu espero que o pessoal já esteja careca de saber como a gente fala. Ó, foi aqui. Opa. Espera aí que eu peguei a ferramenta errada. Aqui, ó. Ele fez isso. Candle 18 aqui. E aí depois ele fez aqui. Vamos imaginar então que foi mais ou menos isso, tá? Nós entramos aqui no candle 15 com o objetivo de bater lá no candle 18. Tranquilo, 15 pontos. Percebam que ele não fez praticamente nada de calor, né? Não veio contra, veio muito pouco contra e depois ele foi a nosso favor. E aí o segredo tá aqui, né? Ó, verde, aí ele continua andando a nosso favor, segundo candle verde, o segundo box verde, e aí aqui o próximo box ele vai bater no nosso objetivo. O que se faz antes dele bater no objetivo? Recomenda-se que dê uma olhada lá embaixo na força. Olhando lá a força, tu vai ver que ele tá verde os dois. E ele vem verde desde o início do mercado. Então, cara, seja um pouquinho corajoso nessas horas e joga o preço um pouco mais para cima. Na pior das hipóteses, o preço vai voltar e tu vai, em vez de pegar 15 pontos, tu vai pegar 10 pontos, 8 pontos, que tu pegue 5 pontos. Mas arrisca. Nessa situação aqui, arrisca. E aí tu coloca o teu preço, escolhe um ponto, pega o teu preço e joga 10 pontos mais para frente, 20 pontos mais para frente. E aí tu vai acompanhando aqui embaixo, ó. Olha lá, ficou verde, ficou verde, ficou verde. Então, e ele tá indo a teu favor. Aí aquele deu uma ameaçada, ele ficou meio querendo voltar, mas ele continua verde. Então ele só deu uma ameaçada e aí segue a força compradora. Ele foi para lá, foi para lá. Nesse caso aqui, o que tu faz? Nossa, ele está em todos os momentos verde, 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 verde. Nenhum ele fechou branco. Arrisca, tu já tá no lucro. Joga o teu preço mais para cima. E aí vai acompanhando. Olha lá, vai acompanhando. Ele tá verde, tá verde, tá verde. E nisso o teu preço está subindo. E o teu stop que estava lá embaixo em menos 15, agora já foi para o 0 a 0, já foi para os 5 pontos, já foi para os 10 pontos. Então mesmo que ele volte, tu já vai tirar nos 10 pontos, tu já vai tirar no 8 pontos, porque o preço já está lá em cima. Então, olha quantos pontos ele fez hoje. Impressionantes. Olha lá, 83 pontos.
Aí vamos imaginar assim, né? Ninguém pegou 83, ele fez até mais, ele foi indo até o topo lá, ele fez 89 pontos. 90 pontos, ó, fechou ali, ó, 90 pontos, estão vendo? Cara, 90 pontos no dólar é R$ 900, né? Eu acho muito difícil ter alguém que pegou lá, assim, ó, lá bem naquele pontinho, porque ali o cara tava iluminado. Mas com certeza teve gente que fez 50 pontos, 60 pontos, 70 pontos, que foi até aqui, que foi empurrando o preço, baseando-se nessa força aqui de baixo. Então é isso que vocês têm que fazer, usar o nosso indicador a favor de vocês nesse sentido. Quando pega uma tendência, surfa ela toda e vai até o fim, certo? Então o dólar aqui, meu Deus, ele pagou o salário do mês de muita gente, somando o dólar aí mais o índice, foi uma grana que deu, tá? Muito bem, não digo o salário porque, né, na melhor das hipóteses ali, vamos dizer que tu pegou 50 pontos, dá R$ 500, mais uns 100, R$ 150 ali no índice, mas mesmo assim, foi uma grana, né, foi muito bom. Então aí, beleza, no próximo movimento, ele pintou aqui, é relevante essa daqui ou não? Vamos ver. Movimento essa daqui, né, para cima, para baixo. E aí aqui a gente não conta, né? Mas vamos dizer que seja isso, ó. Então não é uma entrada válida, né? Nós estamos com um movimento de baixa aqui, ele fez, vamos pegar aqui, ó, ele não rompeu o topo anterior, o fundo anterior. Então, nesse caso aqui a gente imagina que ele vai dar uma sequência na tendência de alta. Porém, ele vem aqui e ele começa a cair. Se ele começa a cair aqui, ou seja, aqui ele já não foi mais, ó. Então já rompeu essa estrutura de alta. Seria uma estrutura de alta se ele continuasse assim, né? E aí rompesse esse cara aqui. Como ele fez até aqui embaixo, já começou a demonstrar falta de força e começou a cair e começou a subir, né? Perdeu a força. Então aqui não é uma entrada válida. É uma entrada falsa, tá? Muito bem. Depois ele desceu, veio para cá. E aí? Essas outras entradas aqui. Tudo entrada falsa, né? Olha lá. Tá branco. Tá branco. Essa aqui tá verde. E aí? Essa aqui é uma entrada falsa ou verdadeira? Vamos limpar a tela. O que nós temos aqui para analisar essa entrada? Nós temos essa pernada aqui e essa pernada aqui. Tá? Não é uma pernada que mostra nada, certo? Eu não consigo ter uma noção para saber se ele vai subir ou se ele vai descer. Com esse V, é só um V. Eu consigo saber se ele tem... É uma tendência? Não, né? Eu saberia que era uma tendência de alta se ele fizesse isso aqui, ó. Eu tivesse isso daqui. Por exemplo, uma perna assim, lá embaixo. Aonde esse preço aqui ele não teve força para ir até lá embaixo e começou a subir. E aí seria um início de uma tendência de alta, tá? Não é o caso aqui. Eu não tenho, vamos pegar a borrachinha aqui, ó, eu não tenho isso aqui, ó, eu só tenho esse V. Porque para cá não é nada, né? Até se eu for contar para cá, eu vou contar com esse cara aqui, ó. Ó. Só que é o contrário, né? Deixa eu marcar para o outro lado para não ter problema. Assim. Que aqui eu tenho um fundo. Então, baseando-se nesse fundo aqui, ele veio para cá, desceu. E aí subiu. Aqui está o mercado lateral. Eu não tenho nada de informação. Para ser uma entrada de mercado ascendente, né? Esse cara aqui ele não poderia vir até aqui. Ele teria que morrer aqui, assim, ó, por aqui, nesse ponto. E aí começar a subir. Aí poderia ser um movimento de alta, tá? Não é o caso. Então essa entrada aqui é uma entrada que não é verdadeira. Esse caso aqui é praticamente a mesma coisa, né? Nós não temos nada de movimento de nada aqui. Ó, até posso dizer que tá uma entrada
Vamos deixar marcadinho aqui, só para fazer uma análise melhor. Ó, vamos dizer que eu vou pegar esse topo aqui então, desse topo até esse fundo, e aí depois a gente veio para cá, tá? Vamos dizer que é uma entrada, por quê? Porque esse preço aqui, ele rompeu o anterior, ele começou a cair e depois começou a subir. Então aqui seria o início de uma entrada, de uma subida, tá? Poderia ser? Poderia ser, mas a gente ia ficar protegido. Quem entrasse aqui iria ficar protegido. Por que eu digo isso? Que se a gente marcar aqui até ali em cima, quantos pontos dá? Ó, só aqui já deu 11 pontos, 12 pontos. A proteção no dólar é quanto? Em 5 pontos. Tá? Então se eu entrasse aqui, ele chegou aqui, ó, 5 pontos, eu já estou protegido em 1 ponto. Tá? Então se o pessoal ficasse na dúvida se não é uma entrada ou não, poderia marcar, entra nela como uma entrada válida, tá? E ficaria protegido. Ela é uma entrada válida. Revisando agora, ela é uma entrada válida, porque eu tenho isso aqui, né? Eu tenho isso e isso, tá? E então esse cara aqui, ele rompeu esse topo anterior. Lembra que eu conto sempre o corpo e não o candle, ou não o pavio, tá? Então o topo seria aqui embaixo, ó. O rompimento é aqui, ó, tá? Ele rompeu. Já que ele rompeu, eu tenho o início de uma estrutura de alta. Nesse início de estrutura de alta, eu ainda não tenho uma estrutura, né? Porque o certo seria assim e assim. Então aqui eu tenho o iniciozinho dela. Pode ter entrado, não tem problema. Ficaria protegido em 5 pontos. E nesse aqui? Bom, aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui, nesse caso, vale a pena entrar? É uma entrada válida ou não? Nesse caso aqui, também. Olha lá, o que eu tenho? Eu tenho esse topo, esse fundo e esse movimento aqui. Esse cara aqui, ele rompeu o topo anterior e aí ele me marcou. Ainda não tem uma estrutura bem definida, uma estrutura clássica. É uma entrada mais arriscada, mas é uma entrada válida também. Mas por que eu não entraria? Qual é o motivo de eu não entrar nessa aqui? Por causa disso aqui, ó. Olha aqui embaixo, ó. Já são quase 5 horas, certo? São quase 5 horas. Ah, mas Bonetti, a indicação não é que ele não opere na última meia hora? Sim, a indicação é que não opere na última meia hora. Mas o que acontece? Se eu já fiz um capital, já fiz um valor durante o dia todo, tem necessidade de eu entrar em mais uma operação? Não tem necessidade, né? Sendo que eu já tô virando para o fim do mercado. É que nem tu querer lá marcar fazer uma falta no futebol lá, né? Fazendo uma analogia. É que nem tu querer fazer tu já tá com o jogo ganho. Aí tu pega e vai querer cometer uma falta lá dentro da tua área, aos 48 do segundo tempo. É a mesma coisa, entendeu? Tu já tá com o jogo ganho, não tem necessidade. Então é querer arriscar demais, é querer fazer coisa sem necessidade. Então aqui quase 5 horas, ó, 4h59, não tem necessidade de tu operar. Se tivesse entrado nela, o que iria acontecer? Se tu tivesse entrado nela, tu ia ter que estopar na mão. Por quê? Porque o mercado, vamos aproximar bem aqui, ó, o que aconteceu aqui? O mercado não acabou. Ó, o mercado não acabou, não. O box não chegou a fechar. Tá? Então, se tu entrasse aqui, ele ia proteger. Entrasse aqui, vou botar amarelinho. Entrasse aqui, ele iria proteger mais ou menos aqui, ó, em 5 pontos. Ele não chegou em 5 pontos. Ele iria te estopar mais ou menos aqui, assim, 15 pontos. E ele também não chegou no teu stop de 15 pontos. E ele morreu aqui. Aí, se tu não fecha essa posição, tu ia ficar vendido para o outro dia. E aí, o que pode acontecer? No outro dia, no caso amanhã, se o mercado abrir aqui embaixo, né? Tu vai tomar esse stop todinho aqui. Daqui, da onde tu entrou, até aqui. Por que isso? Porque quando vira o dia, ele cancela
Opa, ele cancela isso aqui, ó. Ele vai cancelar essa daqui e vai cancelar essa daqui. E tu vai ficar com a tua ordem de compra aqui ativa. Como tu tá comprado, se no outro dia ele abrir aqui, tu vai levar esse stop todo. Não é que tu vai levar stop, tu vai continuar comprado aqui em cima até lá embaixo. Então tu vai tomar todo esse prejuízo aqui, tá? E aí tu reza que o mercado volte para poder te tirar. Se ele não voltar e ele entrar numa tendência de queda, tu vai tomar um stop gigante. Então, tem necessidade de tu se arriscar para fazer isso? Não tem. Tu já ganhou uma grana lá no início do mercado. Então tá aqui, finalzinho do mercado, nem entra, nem opera, tá? Não tem necessidade. Certo, pessoal? Basicamente é isso, tá? O mercado hoje foi perfeito, foi perfeito. O meu celular bombou de mensagens ali, de gente dando ok, de como é que se entrava, se não entrava, dizendo quanto faturou e tudo mais, tá? Então foi muito bom, espero que realmente que todo mundo tenha conseguido faturar uma grana, fechar o dia bem. A gente está indo muito bem, tanto no índice quanto no dólar. No início do mês a gente teve lá os 3, 4, 5 primeiros dias a gente foi meio conturbado. Nem um dia a gente fechou negativo, que eu me lembre. Eu acho que teve um dia só que a gente fechou negativo no índice, se não me engano, né? Mas no somatório geral, desde o primeiro dia a gente vem acumulando gordura e ficando no positivo, ficando no positivo, ficando no positivo. E como eu já disse, né, tenho absoluta certeza que a gente vai fechar o mês de junho no positivo. De preferência, se Deus quiser, nós vamos fechar melhor que o mês de maio. Tá? Esse mês aí de junho está tendo bastante turbulências, né? Então isso para nós é bom. O que é ruim para nós é mercado lateral. Mercado que está indeciso, ele não sabe se ele desce, se ele sobe, isso é um mercado ruim. Mas enquanto ele tiver ladeira abaixo ou ladeira acima, para nós é excelente, certo? Então tá, pessoal, uma boa noite para todos. Eu acho que eu já falei todos os recados, mas se eu não falei, né, vamos lá. Procurem entrar lá no YouTube para acompanhar os nossos vídeos, se inscreva lá no nosso canal, deixem comentários, ativa lá o sininho, tá? Compartilhem, se possível, o nosso canal, vamos disseminar essas entradas. Olha só, se hoje tu faturou aí R$500, imagina um amigo teu aí que está precisando de grana também, e opera e está sempre perdendo. Indica para ele o trader de pai para filho, para ele dar uma olhada. Daqui a pouco ele gosta, daqui a pouco ele começa a faturar também, tá? Então, e para nós é bom, a nossa comunidade vai crescendo. Certo, pessoal? Era isso, um forte abraço.